é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje Marcos, capítulo 13. Tendo concluído aquele dia no templo, diante do gasofilácio, onde ficou observando as dinâmicas do povo em relação a dar dinheiro, e quando viu os ricos depositando grandes quantias do que lhes sobrava, e uma viúva dando tudo quanto possuía, para concluir dizendo aos seus discípulos: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, ofertou da sua pobreza. Ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ora, ao sair Jesus do templo naquele dia, longo de tantos questionamentos, de grupos diferentes, um dos seus discípulos, olhando a construção majestosa do templo de Herodes o Grande, maior do que o templo original de Salomão, disse: Mestre, vê que pedras, que construções, maravilhoso. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções de pedra? Não ficará pedra sobre pedra deste templo que não seja derrubada. Não ficará pedra sobre pedra desse lugar de culto que se transformou num culto de lugar. Não ficará dele pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, depois de sair do templo, passando pelo Vale do Cedron, do outro lado, do alto do Monte das Oliveiras, olhando de volta para o templo, bem frontalmente, Jesus assentou-se e ficou olhando. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Tipo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essas coisas que tu falas. Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane acerca disso. Ninguém. Muitos virão em meu nome. Muitos. Em meu nome. Dizendo que eu os enviei. Alguns dirão: sou eu. E enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, de rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque chegará uma hora em que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá também terremotos em vários lugares, fomes em bolsas de miséria do mundo. Estas coisas, no entanto, ainda são o princípio das dores. Estai vós, portanto, de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, vos entregarão às assembleias religiosas, sereis açoitados, perseguidos, vos farão comparecer à presença de governadores, de reis, de autoridades, de indivíduos que arrogam-se ao poder de julgar,
Isso tudo por causa do Evangelho. Mas também acontecerá para que vocês sirvam de testemunho. Mas não duvidem. Ainda é o princípio das coisas. Porque é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as etnias e nações da terra. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem e vos expuserem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer em nenhuma circunstância, se vocês andam comigo, porque o que vos for concedido naquela hora, isso falareis. Porque não sois vós que falais, se assim viveis, se assim andais, se assim creis, e se assim sois molestados por causa do Evangelho, não sois vós que falais nesta hora, mas o Espírito Santo falará por vós. Um irmão, nesses dias, trairá outro irmão, e o pai entregará o seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Nesse tempo, os meus discípulos serão cada vez mais odiados de todos, por causa do meu nome, do Evangelho, da vida que vivem segundo o Evangelho. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado aonde não deve estar, quem lê isto entenda o que eu estou dizendo. Então, os que estiverem aqui na Judéia, em Jerusalém, fujam para os montes em volta. E quem estiver em cima, no eirado das casas, não desça nem para pegar qualquer coisa em nenhum outro aposento da casa, fuja. Não haverá tempo. E o que estiver, por exemplo, no campo, não volte atrás na cidade para buscar a sua capa ou seu casaco. É urgente que se saia daí, aonde o abominável da desolação se senta como o santificador das coisas em nome de Deus, é para vocês fugirem. Quando isto acontecer aqui, vocês saberão que os dias da devastação deste lugar chegaram. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no frio, no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, desse mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá angústia como aquela. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém aguentaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele diminuiu aqueles dias, a duração daquela calamidade. Então, se nesse tempo de desespero, de desesperança, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque no meio da calamidade surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, paranormais ou espiritualmente incitados pelo poder das trevas, mas operarão falsos cristos e falsos profetas falando em meu nome ou em seus próprios nomes, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam atentos, eu coloco vocês de sobreaviso, eu tenho dito e predito o que acontecerá, não vos deixeis enganar. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus.
com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra, de uma ponta a outra, ele reunirá os seus, que só ele conhece. Aprendam, portanto, a parábola da figueira, que os ajudará a compreender o que eu estou dizendo. Lembram da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam? Sabeis que está próximo o verão, é o sinal. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração que vir essas coisas crescerem e serem paridas com esse volume. Em verdade eu vos digo que não passará tal geração sem que tudo isto aconteça até o fim. E prestem atenção no que eu estou dizendo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão jamais. Passará o céu e a terra, mas não duvidem, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que a ele, ao Filho, foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai, para que o Pai seja tudo em todas as coisas. Estai, pois, de sobreaviso, e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo, não sabeis quando será o tempo, não sabeis quando será a hora. Sabereis no máximo e tereis no máximo sinais da era. Mas ninguém sabe o dia, a hora, o tempo. Portanto, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Porque é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa sob os cuidados de terceiros e dá autoridade a esses aos quais ele incumbe de cuidar das suas coisas, e a cada um dá a sua própria obrigação. E ao porteiro ele ordena que vigie de dia e de noite. Cada um vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Portanto, vigiem, para que quando ele vier, e ele virá inesperadamente, vigiem para que quando ele vier não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, todos sem exceção: vigiai, vigiai. Esta é mais uma leitura do Evangelho de Carreirinha, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.